Olá, tudo bem? Hoje o nosso estudo vai ser sobre medidas de superfície ou área. O que é uma superfície? O que é uma área? Então, nós vamos estudar a respeito disso agora. E isso é muito importante porque está presente em vários momentos do nosso dia a dia. Por exemplo, no orçamento para a troca de um carpete, na colocação de uma cerâmica, no cálculo de um terreno, que vai ser feita uma construção, na determinação do pagamento do IPTU, que todos nós pagamos, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, em várias outras situações. Para poder saber qual é a área que tem, foi usado um padrão. Então isso também foi padronizado. Assim como as medidas de comprimento foram padronizadas por quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, as unidades de área também foram padronizadas. Só que agora elas foram padronizadas com metro quadrado. Ele é o padrão a ser utilizado. Mas o que é um metro quadrado? Um metro quadrado, gente, ele é a medida de uma superfície que tem 1 metro de comprimento por 1 metro de largura. Então imaginem 1 metro por 1 metro. O espaço que ele ocupa é chamado de metro quadrado. Mas vamos entender a diferença entre área e perímetro. O que é área? Área é a mesma coisa que a superfície. Por exemplo, a mesa. A superfície da mesa é chamada de área. Pode ser o chão que você pisa, a parede, o teto, a folha do seu caderno. Ela é uma área, é onde você vai escrever sobre ela. Então eu digo que área ou superfície é o espaço dentro da figura. E o que é perímetro? Perímetro é o contorno da figura. Por exemplo, aqui, eu coloquei 3 figuras. O que é a área? A área é a parte pintada, é isso aqui, como se fosse o piso, tá? E o que é o perímetro? É o contorno dela, é a linha que contorna ela, como se fosse uma cerca. Essa figura, essa parte azul, é a área. O que é o perímetro? É o contorno em torno dela. Aqui a mesma coisa, a área é essa parte que está pintada. E o que é o perímetro? É o contorno da figura. Então, aqui nessa malha quadriculada, está dizendo que cada espaço aqui vale 1 centímetro. Quando eu faço 1 centímetro de largura por 1 centímetro aqui de comprimento, aqui também tem 1 centímetro. Então, eu digo 1 centímetro por ou vezes 1 centímetro. Então, cada quadrinho desse, eu vou dizer que tem 1 vezes 1, 1. E quanto que é centímetro vezes centímetro? Centímetro quadrado. É isso mesmo. Por que é 1 centímetro quadrado? Pensa comigo. Quando nós tínhamos, vou colocar aqui ao lado. Quando nós tínhamos, por exemplo, aprendemos potência, a gente aprendeu que 4 vezes 4 é 4 ao quadrado. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. 6 vezes 6 é 6 ao quadrado. 9 vezes 9 é 9 ao quadrado. Então, centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Ok? Porque eu não posso colocar uma medida para centímetro. Não pode ser 4 vezes 4, 16. No caso, eu tenho centímetro vezes centímetro, ele vai ficar elevado a 2. Então, observem aqui, a figura 1. Qual é a área da figura 1? É só você contar quantos quadradinhos tem compondo ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou eu posso dizer que aqui tem 2 e aqui tem 1, 2, 3, 4. 4 quadrinhos. Eu posso dizer 2 centímetros de altura vezes 4 centímetros de comprimento. E isso aqui me dá 2 vezes 4, 8. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Será que é verdade? Observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 centímetros quadrados. De quê?
de área. E qual é o perímetro? Perímetro tem que contar. Centímetro mais centímetro continua dando centímetro, tá? Centímetro mais centímetro é 2 centímetros. Mais 1 centímetro é 3 centímetros. E assim por diante. Então aqui, ó. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É o contorno da figura. Perímetro, no caso, ele tem 12 centímetros apenas. Como que eu sei que isso é certo? Imagina que aqui tem 2, então aqui também tem 2. 2 mais 2? 2 mais 2 são 4 aqui dos lados. E aqui tem 4, então aqui também tem 4. Mais 4 mais 4. 4 mais 4 são 8. 4 mais 8, 12. 12 centímetros, que é o perímetro, certo? Então, área é dentro da figura, perímetro é o contorno dela. Vamos ver aqui a figura 2. A área. É mais fácil nós contarmos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, lembra que é centímetro cada um? E centímetro vezes centímetro? Centímetros quadrados. E qual é o perímetro? Perímetro é o entorno dela. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Então, eu digo que o perímetro dessa figura é 16 centímetros quadrados. Opa, quadrados não, perdão, só centímetros. Quadrado, gente, é somente para área. Quando você faz centímetro vezes centímetros, tá? Então, você não pode colocar para perímetro elevado a 2. Perímetro é centímetro puro, ok? Centímetro apenas. Área. Vamos para a área. Quantos quadradinhos formam essa figura 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou dizer 6. E como eu estou considerando largura e altura, né? Eu digo quadrado. 6 centímetros quadrados. Agora, perímetro é o contorno. Vou começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lembram que eu comecei por aqui? 12. 12 centímetros apenas, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam nessa primeira parte? Área é dentro da figura, é onde você pisa, por exemplo, o piso da sua casa. A sua cama, a superfície é o colchão. A sua mesa, a superfície é o tampo dela. A folha do seu caderno, a superfície é a folha toda. O que é o perímetro? É o contorno em torno de, certo? Compreenderam até aqui? E lembrando, área sempre é centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Porque a gente faz ele vezes ele. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. E perímetro? Perímetro você não eleva ao quadrado. Você deixa apenas centímetro puro. Porque você vai somar 1 centímetro, mais 1 centímetro, 2 centímetros, mais 1 centímetro, 3 centímetros, mais 1 centímetro, 4 centímetros e assim por diante. Ok? Vamos entender outras situações em que a gente utiliza as medidas de área ou medida de superfície, que é a mesma coisa. Aqui. As medidas de área podem ser representadas também por outras unidades. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Como eu já falei para vocês antes, a medida da folha do caderno. Gente, eu medi um caderno e deu 19,3 centímetros de largura por 26,8 centímetros de comprimento, tá? Se vocês quiserem testar aí na casa de vocês, acho que é padrão. Quando eu multipliquei esses dois números, deu 517,24. E quando eu faço centímetro vezes centímetro, eu digo centímetro quadrado. Por quê? Porque são duas dimensões. Aqui, ó, largura, certo? Da folha e o comprimento dela. Então, eu digo que ela tem duas dimensões, largura e comprimento, tá? Largura vezes o comprimento. A largura está em centímetro e o comprimento também. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. A medida de um terreno. Imagina o terreno da casa de vocês. Eu coloquei aqui um exemplo, 18 metros de frente por 24 metros de fundo. Eles dizem isso em relação à largura e comprimento, ok? Então, o que eu
Ao multiplicar, eu encontrei 432. Metro vezes metro, metro quadrado. Então, ó, centímetro quadrado é uma unidade, metro quadrado é outra. Agora, eu pesquisei e vi que a área da cidade de Jundiaí é de 431,2 quilômetros quadrados, porque estamos falando de uma unidade maior, uma cidade. Então, quilômetros quadrados de área, 431,2 quilômetros quadrados de área. Então, aqui eu mostrei para vocês 3 unidades diferentes. Para medir uma folha, por exemplo, centímetro. Metro, quando a gente falou do terreno. E quilômetro quadrado, quando a gente falou da cidade. Isso mesmo, existem várias unidades. E o metro quadrado é a unidade padrão. Sempre nós vamos começar pelo metro quadrado, tá? Sempre a unidade principal é o metro quadrado. Assim como antes, nós estávamos estudando as medidas de comprimento. A unidade principal também era o metro quadrado, certo? Agora, vocês lembram que tinha os múltiplos do metro? E aqui nós temos os múltiplos do metro quadrado. E temos os submúltiplos do metro quadrado. Metro quadrado é a unidade principal, tá? Então, foi padronizado outras unidades. Maiores do que ele, nós temos decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. Quilômetro quadrado é representado por km ao quadrado. Hectômetro quadrado, hectômetro elevado a 2, hm. E decâmetro, dan elevado a 2. Metro quadrado, que nós já comentamos antes, é o m elevado a 2. Decímetro quadrado, são as unidades menores que o metro agora. Decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. A representação, dm elevado a 2, cm elevado a 2 e mm elevado a 2. Gente, por que elevado a 2? Porque é 2 dimensões, comprimento e largura, certo? E como é 2 dimensões, ela também sofre uma formulação nova. Vamos prestar atenção? Se eu pensar em 2 dimensões, eu estou pensando em comprimento e largura. Então, eu faço 1 metro vezes 1 metro. 1 vezes 1 me dá 1. E metro vezes metro? Metro quadrado. Largura e comprimento. Vocês lembram que o decâmetro representava 10 metros? Se eu faço 10 metros vezes 10 metros, eu vou ter 10 vezes 10, 100 metros quadrados. Então, 1 decâmetro quadrado equivale a 100 metros quadrados. Vocês perceberam que de 1 ele passou para 100 a unidade seguinte? Ele cresceu 2 zeros. Observem agora. Vocês lembram que hectômetro apenas era 100 metros? Então, aqui eu vou fazer 100 metros de largura vezes 100 metros de comprimento. Porque eu estou fazendo um quadrado, então é lados iguais, certo? Medidas iguais. 100 vezes 100 vai dar 1 seguido de 4 zeros. E 4 zeros eu leio 10 mil. 10 mil o quê? Metros quadrados. Então, 1 hectômetro quadrado equivale a 10 mil metros quadrados. Agora, observe novamente. 1 não tinha nenhum zero. Aqui passou a ter 2 zeros. Aqui passou a ter 1, 2, 3, 4 zeros. Vocês percebem que está crescendo de 2 em 2 cada casa? Ó, 2, aqui 2, 2, 4. E aqui? Então, 1 quilômetro quadrado, como que vai ficar? Vocês lembram que quilômetro sozinho era 1000? Então, 1000 metros vezes 1000 metros, largura e comprimento. 1000 vezes 1000 vai dar 1 seguido de 6 zeros. E isso é 1 milhão de metros quadrados. Então, 1 quilômetro quadrado, imagina 1 milhão de metros quadrados. É muito metro quadrado, hein, gente? Então, 1 milhão de metros quadrados. Ó, aqui aumentou 2, 4, 6. De 2 em 2. Cada casa cresceu 100 vezes. E agora, quando eu vou diminuir, que são as menores. Vocês lembram que 1 decímetro quadrado era uma das 10 partes do metro? Só que agora eu tenho que multiplicar novamente por uma das 10 partes do metro. Por quê? Porque a largura vezes comprimento, 2 dimensões. Então, 1 vezes 1 continua sendo 1.
10 vezes 10 passa a ser 100 metros quadrados. Um centésimo de metros quadrados. Agora o centímetro era uma das 100 partes do metro. Como eu tenho que fazer ele vezes ele, vai ficar 1 vezes 1, 1. 100 vezes 100 vai dar 10.000 metro vezes metro, metro quadrado. 1 de décimos de milésimos de metros quadrados. E o milímetro é uma das 1000 partes do metro. Só que agora é o quê? Largura vezes comprimento. Então, vezes ele mesmo, porque é um quadrado, certo? E isso aqui vai dar 1 milionésimo do metro quadrado. Certo? Outra coisa que nós sabemos que quando é sobre 100, nós podemos representar em forma de número decimal. Então, 1 centésimo de metro quadrado é a mesma coisa que 0, 2 casas após a vírgula, lembra? Vírgula, 1, 2, 0, 1 metro quadrado. Aqui é 1, 2, 3, 4. Então, 4 casas após a vírgula. Então, tem que completar com zeros e 1 é a última que eu escrevo. Então, 0,0001 metros quadrados, ou 1/10 de milésimo de metro quadrado. E aqui, milionésimo. Então, tem que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas após a vírgula. Então, isso aqui vai ficar 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Completa tudo com zeros e o último que você escreve é 1. O quê? Metro quadrado. Certo, gente? Então, ele é muito pequenininho, ok? Agora, vocês lembram que quando nós íamos para fazer transformações, nós multiplicávamos. Quando a gente vai do maior para o menor, a gente multiplica. Multiplica. Só que antes nós multiplicávamos por 10, por 100, por 1000, quando é metro simples. Agora nós estamos trabalhando com quadrado. Então, multiplica por 100, multiplica por 10.000, multiplica por 1 milhão. Porque cada casa cresce 100 vezes. A mesma coisa aqui. Se você vai de uma menor para uma maior, você vai dividir. Lembram disso? Por 10, por 100, por 1000. No caso, vai ser por 100, por 10.000 e por 1 milhão e assim por diante. Ok? Cada casa vale 2 zeros. Multiplica por 100 ou divide por 100. Aqui, ó, para medidas de área, sempre usamos 2 dimensões, que é o 2D. Porque tem 3 dimensões também, que nós vamos aprender. 3 dimensões são 3D. O que é 3D? Comprimento, largura e altura. Por exemplo, uma piscina. Ou a sua casa. Ela tem o chão e tem o teto. Então, a gente diz comprimento, largura e altura. Aqui, comprimento, no caso que nós estamos metro quadrado, é 2 dimensões. Apenas comprimento vezes a largura, tá? Cada unidade é 100 vezes maior quando eu estou indo para os maiores. Ou 100 vezes menor quando eu estou indo para as menores. Sempre 100 vezes maior ou menor que a unidade anterior. Quem são as unidades? Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Maiores que ele, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Gente, eu vou explicar uma maneira bem simples para vocês poderem fazer as transformações. Assim, tem muito a ver com o que nós aprendemos anteriormente sobre transformações de metro para quilômetro, para hectômetro, só que agora é quadrado. Então, eu costumo dizer que a gente mudou para uma casa maior. Antes nós morávamos numa casa que ela só tinha, era 10, 100, 1000, 10.000, não era isso? Agora nossa casa, para a gente andar nela, a gente tem que dar 2 passos. Ela cresceu a casa. Então vejam o que a gente vai fazer. Vou explicar aqui uma transformação de unidades de superfície ou área. Vou começar com o exemplo que eu acho mais fácil. Vamos lá então. Olhem aqui. Transforme os valores de cada item na unidade indicada. Gente, 300 quilômetros quadrados para decâmetro quadrado. Eu estou em quilômetro e eu quero ir para decâmetro. Então, o que eu vou fazer? Lembram aquela que a gente está
a gente não conta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar aqui, estou em quilômetro, e eu quero ir para decâmetro. Então, eu vou andar quantas casas? Eu vou andar uma, duas casas, certo? Cada casa tem 2 passos. Então, eu digo aqui, ó, 2 casas vezes 2 passos. Eu gosto de fazer isso. Para que lado que nós estamos indo? Para a direita. Então, nós vamos andar para a direita. Se cada casa tem 2 passos, nós vamos dar 4 passos, ok? 2 vezes 2 são 4. O que a gente vai fazer? A gente vai agora transformar aqui. De que maneira? 300, põe a vírgula, eu vou tirar daqui, todos entenderam que andou 2 passos? Nós vamos colocar a vírgula e vamos andar para a direita 4 passos. Então, eu vou colocar 13. Por que eu coloquei a vírgula? Porque todo número tem vírgula. Vírgula 0. Porque eu gosto de contar a partir da vírgula as casas que eu ando. Então, aqui, ó, para a direita, lembra que é uma casa grande. Então, cada uma delas tem 2 passos, sempre dentro dela. Cada uma tem 2 passos, tá, gente? Então, eu estava em quilômetro, ó, 2, 4, ok? Então, 1, 2, 3, 4 passos, ok? Vírgula e completo com zeros as casas. Lembra de cortar a vírgula anterior, analisar o número. Vírgula 0 não tem valor. Reescreve esse número. Então, você vai ficar com, não tem essa vírgula, conta todos os zeros que você colocou. 3, ó, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra que vírgula 0 não tem mais essa vírgula. Então, o que você vai fazer? Você vai pontuar o número. Então, unidade, dezena, centena, ponto. Unidade, dezena, centena, ponto. Ficou 3 milhões de decâmetros quadrados. Compreenderam? O que eu quero dizer para você? Cada casa agora tem 2 passos. Aqui você está, você não conta, tá? Vamos ver a letra B. 2.700, estou em decâmetro quadrado e quero ir para hectômetro quadrado. Então, o que eu vou fazer? Fixo em decâmetro quadrado. Ó, fixo aqui no decâmetro quadrado e vou andar até o hectômetro. Hectômetro é para trás. Se eu vou andar para trás, eu venho para cá. Só que lembra que cada casa é um passo, aliás, 2 passos. Então, o que você vai escrever? Você está indo nesse sentido, ó. Uma casa vezes 2 passos, porque é uma casa maior. Então, você vai para a esquerda, agora, nesse sentido. Então, 1 vezes 2 são 2 passos que a gente vai dar ao todo. Então, você vem aqui e marca que você está dando 2 passos. Reescreve o seu número, 2.700. Põe vírgula 0, porque todo número tem vírgula, vírgula 0. Posiciona a flecha em cima do número no sentido que você vai andar. Você vai andar para cá, 2.700. Quantos passos? 2. O primeiro é esse, ó. 1, 2, vírgula. Corta a vírgula anterior. Analisa o número. Ficou 27,000. Vírgula 0 tem valor? Não. Então, elimina. E você reescreve o número. 27 não vai ter a vírgula, vai cortar porque ela não vai valer. 27 o quê? Hectômetros quadrados. Então, este é o resultado da transformação de decâmetro quadrado para hectômetro quadrado. Compreenderam os passos? Cada casa vale 2 zeros, vale 100, tá? Vamos ver este outro exemplo. Neste outro exemplo, eu estou indo de milímetro quadrado para metro quadrado. Então, observe, 67 milhões
580 mil milímetros quadrados. Então, eu estou aqui, ó, milímetro quadrado. E eu quero ir para metro quadrado. Então, 1, 2 e 3 casas que eu vou andar. E eu não tenho outra caneta aqui, eu vou colocar essa aqui, tá? 3 casas eu vou andar. Lembra que cada casa equivale a 2 passos, tá? Esquece esse pedaço aqui. 2 passos. Então, 2, 4, 6. 6 passos. O que você vai dizer? Que você está indo de milímetro quadrado para metro quadrado. Então, você vai andar para a esquerda. Anda para a esquerda. Quantas casas? 1, 2, 3 casas. 3 casas vezes 2 passos. Então, se aqui você dá 2 passos, mais 2 passos, 4 passos. Mais 2 passos, 6 passos. Então, você vai dar ao todo 6 passos. Para onde? 6 passos para a esquerda. Então, você vai escrever o número. 67.580.000. Nesse momento eu não uso pontos, mas eu uso a vírgula zero. Lembrando que vírgula zero, qualquer número é vírgula zero. Vamos posicionar agora a flecha no sentido da esquerda. Eu vou para esse lado e eu vou contar 6 passos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula. Exagera, que é para você saber que essa é a nova vírgula. Corta a vírgula anterior. Analisa o número que você obteve. Você teve 67,580000. Esses zeros após a vírgula tem valor? Não. Então, tchau, 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 tchau e tchau, zero. O que eu vou escrever? Eu vou dizer que isso aqui, olha o tamanho da vírgula, 67,58. O quê? Nova unidade, metros quadrados. Então, essa é a resposta da transformação de 67.580.000 milímetros quadrados para metros quadrados, ok? É muito aqui porque é milímetro, é pequitinho. E aqui é metro, então é um pouco maior, ok? Agora, vamos para o último exemplo dessa folha. Nós temos aqui, ó, 0,000745 quilômetros quadrados. E eu quero ir de quilômetro quadrado para decímetro quadrado. Então, eu estou em quilômetro quadrado. E eu quero ir para onde? Para decímetro, para cá, ó. 1, 2, 3, 4 casas. 4 casas para a direita, só que cada casa tem 2 passos, ó. 1, 2, 4, 6, 8 passos. Ou seja, 4 casas vezes 2 passos, 4 vezes 2, 8 passos. Percebeu? Ó? 2, 4, 6, 8, até decímetro quadrado. Então, reescreve o número. 0, gente, bem redondinho, para você não esquecer de nenhum, tá? Posiciona em cima o quanto você vai andar e para que lado você vai andar. Você vai andar para a direita, porque é de lá para cá. Você vai andar 8 passos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vírgula. E aqui você viu que você não tinha número? Completa com zeros e vírgula zero, porque você tem que pôr alguma coisa. Corta a vírgula anterior. Analisa o número obtido. Nós sabemos que vírgula zero não tem valor. Então, aqui essa vírgula a gente já tirou. E esses zeros na frente do número? 0,000,745, 74.500. Eu não vou considerar esses zeros. Na frente eu não digo, não faz sentido. Então, eu digo que isso aqui ficou 74.500. Só isso aqui que me interessa. E eu vou dizer que isso aqui é 74.500. Agora vai um ponto, porque a vírgula não tem mais. 74.500, o quê? Decímetros quadrados. Compreenderam? Gente,
cada casa é 2 passos. Então, você aumentou o tamanho da sua casa. Cada casa vale 100. Então, a gente anda multiplicando por 100. E os 100 não tem 2 zeros, por isso que são sempre 2 passos em cada casa. Ok? Importante chamar atenção para esse cálculo aqui, ó. 4 casas vezes 2 passos sempre, no caso 8 passos. Uma casa, 2 passos. 1 vezes 2, 2. 2 casas, 2 passos. 2 vezes 2, 4 passos. 3 casas, 2 passos. 3 vezes 2, 6 passos. Ok? E cuidar para que lado você está andando. Ok? É muito, muito parecido com aquele que a gente aprendeu antes, que era a transformação de medidas de comprimento. Agora, eu vou colocar um outro exemplo. E vou chamar o Gui para me ajudar. Oi, Gui. Tá prestando atenção na aula, Gui? Bora lá. Ao estudar a planta de uma construção, o engenheiro Guilherme deparou-se com unidades de áreas dadas em centímetro quadrado. Certo cômodo dessa construção apresentava área de 120.000 centímetros quadrados. E agora, Gui, quanto que é 120.000 centímetros quadrados? Fica difícil da gente visualizar isso na verdade, né, na realidade. Então, ele vai ter que primeiro transformar 120.000 centímetros quadrados para metros quadrados. Vamos lá. Essa área expressa em metros quadrados equivale a quanto? Então, a primeira coisa, nós vamos escrever 120.000 centímetros quadrados para metros quadrados. E o que a gente deve fazer? A gente deve saber a sequência das unidades. Como eu não estou falando aqui de quilômetro nem de nada, eu vou pegar de metro em diante. Olhem a sequência. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, certo? O que vai acontecer? O Guilherme está em centímetro quadrado, porque ele quer ir de centímetro quadrado para metro quadrado. Então, ele está aqui, fixa aqui. Esse você não considera. Você vai andar 1, 2 casas. Então, 2 casas, só que cada casa tem 2 passos, vezes 2 passos, certo? Então, o que acontece? 2 passos no decímetro, 2 passos no metro, que dá quanto? 4 passos ao todo. Então, você vai dizer 4 passos. Para que lado? Ele está vindo para a esquerda. Então, faz a flechinha aqui, que é para você não esquecer. Agora que você analisou tudo isso, você vai reescrever o número. Então, vai posicionar 120.000, vai colocar a flecha para a esquerda. Eu gosto de pôr o vírgula zero para saber a partir de onde que eu vou começar. Vírgula zero, eu começo sempre no sentido da flecha após a vírgula. Então, aqui, após a vírgula, no sentido da flecha para lá. 1, 2, 3, 4, vírgula nova. Corta a vírgula anterior. Analisa o número. 12,00000. Tem valor? Não. Então, desconsidere esses zeros todos, porque como ele aumentou a unidade, ele perdeu o valor. Então, o que acontece? 12,0 não vai mais ter essa vírgula aqui também. Então, fica apenas 12. 12 o quê? Metros quadrados. Significa que o cômodo dessa casa tem 12 metros quadrados, certo? Pode ser um quarto, alguma coisa assim. Ele apenas fala um cômodo da casa. Cômodo é uma das partes da casa. Ele deseja cobrir essa superfície com o piso da ilustração ao lado. Então, isso aqui é um piso que tem 60 centímetros por 60 centímetros. E quanto ele gastará no mínimo com a compra desse piso? Se ele quer cobrir um piso de 12 metros quadrados e está dizendo aqui que o preço por metro quadrado é R$ 32,99 à vista, mas é por metro quadrado. Então, o que nós vamos fazer? O cômodo que ele quer cobrir tem 12 metros quadrados. Se cada metro quadrado custa R$ 32,99, o que nós vamos fazer? 12 metros quadrados vezes R$
R$32,99. Concordam? Então, tem que fazer cálculo. Então, vamos lá. 32,99, na hora de multiplicar, eu não considero a vírgula. Depois a gente vai colocar. Vezes 12. 9 vezes 2 são 18. 9 vezes 2, 18. Mais 1, 19, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 3 vezes 2, 6. E agora, nós vamos fazer 3.299 vezes 1. Então, só cuida para posicionar, que vai dar o próprio número, né? Número embaixo de número, lembra? Sempre redondinho, cuidando bonitinho para fazer o cálculo, tá, gente? Porque aí você não se perde. 8, 9 mais 9 são 18, sobe 1. 9 mais 5 e mais 1, 9 mais 6 são 15, sobe 1. 6 mais 1 são 7, mais 2 são 9 e 3. Agora não esquece que tinha vírgula. Quantas casas após a vírgula? Ó, 1, 2. 1, 2, porque é real, né? Então vem aqui a vírgula. Significa que ele vai pagar, para cobrir esse piso, essa superfície, R$395,88. É o que ele vai gastar, será o valor gasto para cobrir essa superfície. Ok? Então, respondemos o problema. E para responder este problema, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi transformar de centímetro quadrado para metro quadrado. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Não esqueçam, cada unidade agora é 2 passos. Ok? Estamos numa casa maior, certo? Então, bons estudos para vocês. Façam com atenção as atividades. Não esqueçam, gente, de colocar esse cálculo, tá? Cada casa vezes 2 passos, quantos passos dá? Posiciona a flecha também, é importante. E marca, faz as marcações de cada passo que você deu, ok? Bons estudos e até a próxima videoaula.